Olá pessoal, eu sou André Barbieri, vim aqui falar um pouco sobre essa nova ofensiva militar do Estado de Israel contra o Irã e as respostas militares iranianas que tornaram essa disputa um conflito aberto e direto, né? O exército sionista e colonialista de Israel, que já há quase 2 anos martiriza a população de Gaza com o genocídio do povo palestino, começou um ataque militar contra as instalações nucleares e energéticas do Irã. O objetivo desse governo pró-imperialista do Netanyahu seria acabar com o programa nuclear iraniano e destruir a sua capacidade militar em mísseis balísticos, deixando a questão de uma mudança de regime político em aberto ainda no país. Os Estados Unidos do Trump, apesar de terem vetado por hora a política de derrubada do regime do Ali Khamenei, passou de desaconselhar o bombardeio para usar a ofensiva israelense para os seus próprios objetivos, aproveitando a grande debilidade econômica e militar do governo iraniano, que perdeu a ajuda direta com que ele podia contar dos seus aliados mais próximos na região, o caso do Hezbollah no Líbano, que foi dizimado por Israel, e da ditadura do Bashar al-Assad, que foi derrubada esse ano. Israel vem atacando e destruindo as instalações nucleares, bases de mísseis, laboratórios científicos, centros de comando, assassinando generais e cientistas nucleares iranianos. São mais de 200 civis mortos nos bombardeios ao redor da capital Teherã, e o Irã respondeu com bombardeios em distintas cidades israelenses, de Tel Aviv a Haifa, com mísseis que ultrapassaram a defesa do Domo de Ferro e atingiram a população civil, ainda que com menor eficácia, matando moradores da capital israelense. Esse confronto é um capítulo à parte que tende a se radicalizar de um conflito de décadas, feito por meio de serviços secretos, sabotagens e ameaças, que agora ameaça incendiar o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio, que Israel quer reconfigurar de uma maneira reacionária desde 2023, com a cumplicidade de todos os governos imperialistas ocidentais. Israel veio tendo triunfos táticos durante os últimos meses de genocídio, tanto na faixa de Gaza, em que ele busca ampliar o seu espaço vital, quanto em países como a Síria, o Líbano e o próprio Irã. Mas a estratégia política de Israel é muito menos clara e pode levar o Netanyahu a um beco sem saída. Em primeiro lugar, porque Israel está preso em muitas frentes de batalha, um exército desacostumado à mobilização permanente e cuja população depende agora das decisões do fundamentalismo sionista para projetar o seu futuro, imerso em combates sem objetivos claros, a não ser a proteção do próprio Netanyahu. Em segundo lugar, o Estado de Israel é um Estado colonialista que se tornou alvo do ódio de milhões de trabalhadores e jovens em todo o mundo, que se manifestam em defesa do povo palestino, se identificam politicamente com a libertação da Palestina, inclusive dentro dos países centrais. Um país que está cercado por uma massa árabe e persa que se mobilizou nas ruas em defesa dos palestinos, mobilizações que foram freadas apenas pela cumplicidade das burguesias árabes do Egito, da Jordânia, da Arábia Saudita, da Síria, entre outros que colaboram com a manutenção do militarismo sionista para fazer os seus negócios com os Estados Unidos. Israel que é alvo de um nível de desgaste que pode se converter em explosões sociais imprevisíveis no Oriente Médio. Em terceiro lugar, não está claro até que ponto Israel pode sustentar um conflito prolongado com uma potência regional como o Irã, que não é um adversário como os demais. Mesmo bastante debilitado, o Irã mostrou capacidade para bombardear a capital israelense e causar baixas civis que podem aumentar e criar uma pressão insustentável contra um governo que mais uma vez parece se inebriar consigo mesmo, criando um objetivo irrealizável sem a ajuda direta de tropas terrestres norte-americanas, que seria a eliminação do programa nuclear iraniano. Até agora, os Estados Unidos não se mostrou disposto a entrar no conflito, apesar da ajuda logística e dessa instrumentalização de Israel para obrigar o regime iraniano a aceitar um acordo nuclear desfavorável. Qual a linha divisória entre a pressão extrema e a mudança de regime? Se Israel sustentar essa política arriscada, ele vai arrastar os Estados Unidos para uma provável nova guerra no Oriente Médio, quando seus objetivos estão na China e na Ásia Pacífico hoje. O regime dos ayatollahs nasceu do confisco e do esmagamento sangrento da Revolução Iraniana contra o Shah do Irã em 1979. É um regime profundamente odiado pelas massas, sejam mulheres, a juventude, os trabalhadores, como atestam essas sucessivas revoltas dos últimos anos. Explorando essa cólera acumulada, o primeiro-ministro de Israel convocou os iranianos a se levantarem contra um regime maligno e opressivo. Só que o objetivo do Netanyahu não é libertar a população iraniana desse regime teocrático reacionário, e sim garantir que o Irã deixe de ser um Estado soberano e volte a ser um fantoche das potências imperialistas, como ele foi ao longo de boa parte do século XX, pelo menos até 1979. Esse objetivo é compartilhado pelo Trump e pelos neoconservadores norte-americanos, que são nostálgicos daquela época em que o Shah era um dos principais gendarmes pró-norte-americanos na região, muito rica em petróleo.
É impossível alcançar a emancipação das massas árabes e persas, das suas próprias burguesias, enquanto o Estado de Israel permanecer de pé, com essa política intrinsecamente colonialista e pró-imperialista. O genocídio do povo palestino e as guerras regionais de Israel são hoje um instrumento dos Estados Unidos e das potências para preparar as condições de novos conflitos militares pela partilha do mundo, com outras potências capitalistas reacionárias como a Rússia e a China. A verdadeira libertação das massas iranianas não vai vir dessas mãos sujas e ensanguentadas de Israel, nem do apoio direto ou indireto dos Estados Unidos. É necessária uma posição resoluta contra a agressão militar de Israel ao Irã, contra toda ingerência imperialista no Oriente Médio. Parte do combate internacional ao sionismo é rechaçar essa máquina de guerra em múltiplas frentes que está tratando de reconfigurar de forma reacionária o Oriente Médio, o que para nós passa pelo levante revolucionário das massas iranianas e de toda a região. Esse rechaço ao sionismo precisa estar ligado ao fim de todas as sanções imperialistas ao Irã, e além disso, nem os Estados Unidos, nem Israel, nem qualquer uma das potências nucleares tem qualquer autoridade para negar a um país soberano o uso de energia nuclear. Nós chamamos as massas dos países imperialistas e de outros lugares do mundo a recusarem qualquer colaboração com a agressão imperialista e dos seus agentes de forma completamente independente do regime reacionário dos ayatollahs. Para as massas iranianas, essa é a única maneira de criar condições para substituir esse regime apodrecido pelos seus próprios organismos de auto-organização de massas, retomando a experiência das shorás, os conselhos de tipo soviético da Revolução Iraniana de 1979 e, em última instância, a possibilidade de criar um governo operário e popular das massas trabalhadoras. Como parte dessa batalha, é necessário fortalecer o movimento pró-palestino em todo o mundo, aproveitando a enorme amplitude conquistada pela Flotilha da Liberdade, a Marcha Mundial a Gaza, uma luta que deve envolver os trabalhadores e a juventude do mundo inteiro por uma Palestina unificada no seu território histórico, livre do rio ao mar, operária e socialista, em base às ruínas do Estado sionista, para que árabes e judeus possam conviver pacificamente e que isso seja a ponta de lança para uma federação de repúblicas socialistas em todo o Oriente Médio. Então, fica essa mensagem para a gente poder refletir sobre o que está acontecendo no Irã e em Israel.